Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. E aí eu fui buscar sobre essa expressão popular o que significa. E pude ver que chutar o balde é uma expressão que aponta para levar verdadeiramente à morte, à desistência, ao fim de tudo. O social a gente trabalhava com várias religiões, né? Ali na nossa escolinha tinha pessoas muçulmanas, né? Crianças de filhos muçulmanos, de curandeiro. Então era um trabalho assim para a comunidade, né? Quando nós olhamos a forma como a sociedade tem tratado as mulheres, nós temos visto que a sociedade tem banalizado a figura feminina, a figura da mulher. Vimos isso nos meios de comunicação. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que está ligadinho aí de norte a sul do estado do Espírito Santo. É mais um programa especial para abençoar a sua família. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com o escritor Márcio Leal, com o livro Não Chute o Balde. A sua bênção pode estar dentro dele. No quadro de variedades, um bate-papo com Exir Batista de Souza Chimunto. Ela é missionária, mas ela é de uma família com muitas autoridades, promotores, procuradores, juízes, advogada, mas escolheu ir para a África, em Moçambique, falar de Jesus. Uma experiência muito interessante. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial com a Êngela. Nada pode calar um adorador. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando, mas dá tempo de você ligar, passar um Twitter, uma mensagem, porque nós voltamos em instantes. Preço baixo, variedade, qualidade, é só no OK. Confira. Alho a granel, quilo, 6,99. Paleta suína com tocinho, quilo, 6,97. Sabão líquido Ariel, 3 litros, 15,47. Açúcar cristal Minas Açúcar, 5 quilos, 6,67. Margarina Quali, 500 gramas, 3,97. Super produtos e hiper ofertas é só no OK. Ofertas válidas para o OK Hipermercado e OK Super Atacado. Ok, ok, ok. Nós sabemos que um dos fatores fundamentais para uma sociedade forte é termos famílias fortes. E para falar sobre o tema, eu convidei o escritor e pastor Márcio Leal. Márcio, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. A alegria é toda minha, Eli. É sempre bom poder participar de momentos tão especiais que tratam de um tema que muitas das vezes não é valorizado, mas nós estamos aqui para poder ser útil aí, um canal das bênçãos de Deus para todo o povo que nos assiste. Então, você escreveu um livro, inclusive, Não Chute o Balde. É verdade. Está aqui o livro. Quero presentear ao amado com esse livro. Obrigado. Mas por que Não Chute o Balde? Esse tema Deus colocou no meu coração porque o caminho mais fácil que as pessoas encontram é desistir. E aí eu fui buscar sobre essa expressão popular o que significa. E pude ver que chutar o balde é uma expressão que aponta para levar verdadeiramente à morte, à desistência, ao fim de tudo. Você está falando da morte da família, do casamento. A morte da família, do casamento, dos sonhos em comum. Inclusive nós sabemos que no Brasil hoje, de acordo com as nossas leis, é possível a pessoa casar pela manhã, divorciar na hora do almoço e casar de novo à tarde. É verdade. Né? E em São Paulo já existe até o Dia do Amante. O estado de São Paulo. Qual a importância, Márcio, da pessoa, vamos aproveitar o título do seu livro, não chutar o balde, seja o marido ou a esposa, e lutar pelo seu casamento, pela sua família? Bom, na realidade, o que nós devemos frisar e refletir todas as vezes é que casamento passa verdadeiramente por dificuldades. Mas o que muitas pessoas estão resolvendo fazer é abandonar um relacionamento e iniciar um novo relacionamento e não consegue compreender
que o casamento passado, o relacionamento passado, passou por dificuldade, mas teria como sim, em Deus, vencer todas essas etapas de crise. Você está dizendo que a solução não é o divórcio. A solução não é o divórcio. A solução, conforme baseado no texto que foi usado para ser a base do livro, Mateus 7, 24 a 27, que diz que a tempestade ela vem sobre a casa que é construída na rocha e sobre a casa que é construída na areia. Todos os dois construtores ali escritos, eles passaram pelas mesmas dificuldades. Porém, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, a sua casa não é destruída, mas aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus, tem a sua casa destruída. O nosso telespectador, ele está em casa, está vivendo uma crise no seu casamento, a sua família. Qual a sua orientação? Primeiro, busque a Deus. Segundo, não tenha por base conselhos que não são conselhos que vão edificar a tua casa. Porque muitas das vezes o homem procura conselhos com um amigo do trabalho que já está no quarto, no terceiro, no segundo relacionamento, ou até mesmo está no primeiro relacionamento, mas não tem um compromisso sério com a sua pessoa, com o seu cônjuge. Então é necessário buscar conselho com pessoas que têm uma base, uma estrutura familiar. Porque senão ele vai acabar arrumando alguém para dar uma sustentação àquilo que ele já está no caminho, né? Ele já está decidido a sair de casa. Encontra alguém que já saiu de casa algumas vezes, ele vai falar, tá vendo aí, fulano ou ciclano está bem, porque saiu de casa. Então também vou sair porque vai mudar a minha vida. E na realidade não é isso. A gente tem observado também que muitos pais, ao tomarem a decisão de desistir do casamento, eles não estão considerando aquilo que vai ocorrer na vida dos filhos. É verdade. E um grande legado que um pai, uma mãe pode deixar para os seus filhos, uma grande herança, é justamente deixar esse princípio de Deus, que o casamento ele é sustentado pelo poder de Deus. E nós sabemos que, por exemplo, eu tenho uma filha que hoje é casada, já tem 4 anos, ela passou por uma crise. E no momento da crise eu falei para ela que eu lutava pelos casamentos lá fora e eu não poderia abrir mão de lutar pelo casamento dela. E nós lutamos pelo casamento dela e eu falei que em todos os momentos de crise que eu e a minha esposa, a mãe dela, enfrentamos, em todos ela participou e ela viu que em momento algum a gente desistiu. E hoje Deus tem nos honrado e tem nos usado nessa área porque nós não desistimos. E não chutar o balde é justamente isso. E a gente vê, Márcio, seja o segundo relacionamento, o terceiro, o quarto, o primeiro principalmente, todos eles vão viver crises. Inclusive crises até que já viveram antes. A questão é saber tratar as crises. Uns vão enfrentar crises na área financeira, porque dinheiro, afinal, até comento sobre isso no livro, é de quem? É meu esposo, é da esposa ou é de quem? E no livro eu indico sobre de quem é o dinheiro. É uma só conta? É uma só carne? Como é que funciona isso? Então eu falo sobre princípios bíblicos, sobre fidelidade a Deus, que Deus é o dono de todas as coisas e a gente precisa honrar a Ele. Márcio, o que o nosso telespectador que está em casa precisa fazer para contar com a ajuda de Deus, né, uma ajuda divina, para ele não perder a família? Bom, primeiramente, conforme a inspiração de Deus no meu coração para escrever esse livro, primeiramente é orar a Deus. É colocar o seu coração inteiramente voltado a não somente falar a Deus em oração, mas também ouvir o que Deus quer falar. E aí, depois de falar e ouvir, é necessário praticar o que Deus fala. E Deus nos orienta na sua palavra a saber lidar com vários tipos de crises, com todas as crises que enfrentarmos. No livro eu falo sobre a questão da sexualidade, e muitas das vezes os casais estão aí há 6 meses, há 1 ano sem ter um momento de intimidade, porque eles não entenderam que sem lenha o fogo se apaga. E é necessário, Deus nos orienta lá em Cantares de Salomão, como o homem pode, juntamente com a sua esposa, desfrutar de uma vida prazerosa sexual também. Agora, você está falando de um contexto bíblico, de trazer Deus, né? Como que esse telespectador ele vai trazer esse Deus, esse contexto bíblico para dentro do seu casamento? Bom, a palavra mesmo, ela nos direciona a compreender que todas as coisas foram criadas por Deus. A primeira coisa que a gente precisa definir e decidir é que Deus existe. Porque Deus é amor. Tem muitas famílias que não vivem amor.
Então nós precisamos ver as famílias que até não estão dentro de um contexto evangélico, não estão inseridos em uma religião, mas elas vivem em amor. Ou seja, Deus é amor, então eu preciso pegar isso como base para trazer para minha casa. Se Deus é amor, eu preciso também amar. E amar requer renunciar à minha vontade. Tanto que eu e minha esposa, no nosso relacionamento, tanto um quanto o outro, teve momentos de pensar em desistir. E se tivéssemos desistido hoje, nós não estaríamos colhendo os frutos da nossa perseverança, do nosso amor, do nosso respeito mútuo e de tudo aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Márcio, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, quero parabenizá-lo porque você vem trabalhando com um tema que a sociedade ela está carente. Alguém trabalhando a favor da família, né? E você, a sua esposa, que Deus possa continuar abençoando e parabéns pelo livro. Obrigado. Não vamos chutar o balde. Não chuta o balde, porque com certeza a vitória pode estar nele. Um grande abraço para você e sucesso no ministério. Obrigado. Você que está em casa, este é o programa Desafios. Hoje eu conversei com Márcio Leal, escritor, pastor, e desenvolve um trabalho na área de família. E ele escreveu esse livro, Não Chute o Balde. E eu quero dizer para você, o divórcio não foi e nunca será a melhor ou a solução para a crise do seu casamento. Na verdade, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio traz muito sofrimento, e principalmente na vida dos filhos, não somente dos cônjuges. Então, mais uma vez, não chute o balde, lute pela sua família, mas lute com a ajuda de Deus. Desafios, volta já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Ela tem na família várias autoridades, promotor, procurador, juízes e até advogados, mas escolheu ser missionária. No programa de hoje eu converso com Ezir Batista de Souza Chimunto. Ezir, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Prazer é todo meu, pastor. Você, Ezir, escolheu ser missionária, trabalhou na África, lá em Moçambique, por aproximadamente 7 anos? Isso. Fiquei lá mais ou menos 7 anos, né? Fiquei. Então, e o que levou? Você, uma família com várias autoridades, escolheu ser missionária. Por que isso? Eu recebi assim, um chamado de Deus específico, né? Eu queria ser advogada também, né? E queria ingressar na carreira de juíza, promotor, mas Deus, ele tinha um chamado maior para mim, que era pregar o evangelho, né? E, para minha surpresa maior, ele ainda me levou, né, a outras nações, né? Agora, por que pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Você renunciou, talvez, até à vontade da Ezir, vamos dizer assim, né, para levar o Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, assim, Deus tem os seus sonhos, né? E Ele bate em cada coração. Agora, basta a pessoa abrir o coração. Deus é educado, né? Então, quando Deus veio falar, né, bateu o meu coração que tinha esse chamado específico, eu abri, esvaziei de mim mesma, né? Deixei meus sonhos de lado e deixei Deus entrar por amor a Ele, né? Porque só por amor que a gente faz isso mesmo. E qual foi, assim, o trabalho que você desenvolveu lá em Moçambique? No começo eu trabalhava com preparo de liderança, né? Pastores, líderes, né? Departamento infantil, adolescentes, jovens. Então eu viajava para vários distritos, né? Municípios. Depois eu comecei a mexer com o lado social também, trabalhando com crianças, alfabetizando, para quando elas entrassem no primeiro ano, ela já entrasse já falando um pouco de português. Na verdade,
você estava fazendo, inclusive, um trabalho assim, até preventivo, né, com as crianças. E ali o social, a gente trabalhava com várias religiões, né? Ali na nossa escolinha tinha pessoas muçulmanas, né? Crianças de filhos muçulmanos, de curandeiro. Então era um trabalho assim para a comunidade, né? Exir, nós temos muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento e às vezes estão em casa, acomodados, não tiveram ainda uma experiência com Deus, e hoje nós estamos aqui no programa Desafios. Você tinha tudo para seguir uma carreira aí no judiciário, né, vamos chamar assim, e escolheu pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Como este Jesus pode impactar a vida do nosso telespectador? Olha, Jesus, ele pode impactar, né, pastor, desde o momento que a pessoa abra o coração. A todo minuto, a todo instante, Jesus está chamando pessoas para se converterem, né, para pregar o Evangelho. Então, Jesus pode entrar dentro do coração da pessoa a partir do momento que ela der lugar, e ele vai impactar de uma maneira poderosa, né? Ele vai transformar os ideais, os sonhos, porque às vezes nós sonhamos, mas não são sonhos de Deus. E quando a gente dá lugar para Jesus entrar e impactar a nossa vida, nós podemos ver o quão diferente os sonhos de Deus, né? Os sonhos de Jesus na nossa vida. Agora, nós temos números significativos no Brasil, em termos de percentual, número de cristãos, ou seja, nós temos, vamos chamar de evangélicos, seja qual for o nome. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos como se fosse um paradoxo, uma nação que parece que ela não está caminhando muito bem. Então, nós precisamos repensar a qualidade desta igreja, porque ela precisava, ou seja, ela precisa fazer a diferença nesta sociedade. Ser cristão, pastor, é uma renúncia. Renúncia ao pecado, né? Às vezes, no meio da sociedade, no meio de uma faculdade, no serviço, nós temos que renunciar aos apelos, né? Os apelos carnais, os apelos humanos que às vezes vêm tentando tirar a gente da direção de Deus. Então, o que está faltando para a igreja hoje é renunciar aos desejos, né? E por isso que às vezes há muitas coisas acontecendo no meio da igreja pelo fator da palavra renúncia, né? E nós vivemos hoje um país com números altíssimos no Brasil, a questão da violência, pessoas que estão se suicidando. A depressão é uma doença que vai da choupana, como diz o doutor Hernandes, ao palácio hoje, e a gente sabe que isso tudo poderia ser evitado se Deus estivesse presente. Isso. É falta de Deus presente, é falta das pessoas se conscientizarem que a solução para isso tudo é Deus. Os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. E a solução, em Cristo Jesus, a solução para tudo. Para isso tudo que está acontecendo, se o adolescente entregar a vida dele a Jesus, Jesus dá a solução para ele. E o que ele precisa fazer em casa agora para receber este Jesus e levá-lo com esta renúncia que você... Porque se a gente não renunciar às nossas vontades para fazer a vontade do nosso superior, que é Deus, não tem como ele agir nas nossas vidas. É verdade. Eu quero falar, né, para você que está aí nos ouvindo, né, nessa hora, que o passo que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos ou em pé mesmo e fala para Deus, Deus, até agora eu tenho andado nos meus sonhos, né, nos meus caminhos, mas a partir de agora eu quero que o Senhor entre na minha vida. E Ele vai entrar, porque, pastor, Deus é educado, né? E se você colocar os seus sonhos de lado, né, e falar para Deus, Deus, entra no meu coração, Ele vai entrar, vai fazer morada e sua história vai mudar. E muda mesmo, né, Zê? Muda. Mudou a sua, né? Pode mudar a sua também. Zê, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, e foi exatamente essa experiência que eu pude ouvir você compartilhando a sua história de deixar uma vida profissional, deixar de seguir os seus sonhos no judiciário para ser uma missionária e falar de Jesus em outras nações, e agora está no Brasil de volta. Muito bem-vinda, uma alegria recebê-la aqui no programa Desafios. Deus que abençoe o senhor, prazer é nosso. Deus abençoe. Para você que está em casa, é simples assim.
Agora, falar simples parece que é muito fácil. Ao mesmo tempo, não é, porque a gente sabe que nós precisamos renunciar às nossas vontades, os nossos desejos, para dar lugar a uma vontade superior que vai suplantar a nossa, é a vontade de Deus. Tudo está escrito na palavra de Deus. Eu gostaria de apresentar este Jesus pessoalmente para você, todas as quintas, às 19h30 ou no domingo, às 19 horas. Nós também temos uma igreja no município da Serra, o endereço está no vídeo. Venha, traga toda a família, convide os amigos também, deixa Jesus mudar a sua história. Desafios, volta já. Gente, tem coisa melhor do que brincar. Eu quero convidar você a se tornar criança novamente. E para ser criança, você precisa ir nas lojas Palácio dos Brinquedos. Mas nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra Barbie Butterfly, Moto Evolution, Peixonauta, pista Hot Wheels turbina lançadora, Aqua Rápido, nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra os melhores preços e as melhores condições de pagamentos, você pode conferir. A matriz fica bem pertinho de você, na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras. A filial na Avenida Brasília, 413, Porto Canoa, no município da Serra. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Estamos já chegando ao final do mês de março, um mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E eu quero falar para você, mulher, do seu valor. Quando nós olhamos a forma como a sociedade tem tratado as mulheres, nós temos visto que a sociedade tem banalizado a figura feminina, a figura da mulher. Vimos isso nos meios de comunicação, as propagandas explorando o corpo da mulher. E podemos ver também que desde o início, desde os tempos remotos, a mulher ela vem sofrendo a discriminação, sendo alvo de violência, de objetos. E quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver o quanto Jesus tem valorizado a mulher, o quanto Jesus ama a mulher. Nós olhamos para a Bíblia, há vários exemplos onde a mulher estava sendo discriminada. Trago à minha memória aquela mulher que foi pega em adultério, onde a sociedade queria apedrejá-la com pedras em suas mãos para apedrejá-la, para matá-la. E Jesus, vendo aquela situação, uma mulher pecadora, mas Jesus amou a mulher. Jesus restaurou a vida daquela mulher, deu a ela dignidade e transformou aquela mulher pecadora, aquela mulher sofredora, aquela mulher discriminada em uma mulher totalmente restaurada, transformando em uma missionária. E essa mulher, quando ela teve esse encontro com o Senhor Jesus, ela teve a sua alegria de volta, restaurada, e ela saiu divulgando para as outras pessoas do amor que ela pôde encontrar em Jesus, da mudança de vida que Jesus pôde causar na sua vida. Da mesma maneira, Jesus te ama, como Ele alcançou aquela mulher, Ele também pode alcançar a sua vida, te restaurar, transformar e fazer de você uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que
ame realmente ao Senhor e que divulgue esta mensagem de amor. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com um videoclipe especial da Ângela, Nada Pode Calar um Adorador. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.